tava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer. Eu tinha me oferecido, eu vou fazer a prece, tudo bem? Deixa eu só... Bom, meus amigos, vamos dar início à nossa atividade, nos recordando de Jesus, nosso farol no mar tempestuoso das nossas dificuldades. E nos recordando dele, nós diremos assim: Senhor, bem sabemos que ainda carregamos imensas dificuldades. Mas justamente por isso é que estamos aqui na luta para diminuir as nossas sombras. E justamente porque nos consideramos necessitados é que ousamos pedir-te sem contar com merecimento a ajuda necessária para que o nosso estudo renda frutos nas nossas mentes e nos nossos corações. Permite que os teus mensageiros possam nos apoiar, nos trazendo as tuas vibrações de carinho e de inspiração, para que tenhamos a necessária força para incorporar nas nossas atitudes as tuas preciosas lições, nos convidando ao mais alto. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais que se encontram ao nosso lado. É em teu nome que nós iniciamos a nossa reunião. Que assim seja. Pessoal, então vamos lá. Quem começa lendo e comentando para a gente o capítulo 2? Eu leio. Obrigada, Lu. Não sei se eu vou comentar. Pensamento e vida, capítulo 2, vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. É muito interessante, né, essa comparação. Muito interessante mesmo. Já faz algum tempo que eu li esse livro e relendo agora, né, é curioso como é sempre atual e importante. Até me emocionei um pouco. Mas torna assim, esse trecho assim, para mim ficou
fica assim bem didático entender, né? Como funciona. Eu dei uma olhadinha no primeiro capítulo, só para não ficar distante de vocês, mas que ele fala da mente, né? Fica mais didático compreender o funcionamento da mente, né? Através desses departamentos que ele coloca como departamento do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória, que formam um conjunto, né? E é interessante porque, de fato, às vezes a gente se desequilibra em um outro departamento, às vezes em todos, enfim. Mas também norteia, assim, né, o nosso caminho, né? Ajuda a gente a compreender o funcionamento da mente e, ao mesmo tempo, perceber naquilo que a gente pode ir melhorando, né? Como ela coloca o departamento do desejo, onde operam os propósitos e aspirações, né? E surgem os nossos questionamentos, né? O que nós estamos fazendo, para onde nós estamos caminhando, né? A inteligência, dilatando os patrimônios da evolução, né? A imaginação. E me parece que isso ajuda a gente a compreender as nossas emoções, né? Porque aí em cada departamento a gente tem assim, inúmeras emoções, sentimentos, né? Emoções que vão nos ajudando a trilhar o caminho, né? Quando ele fala do departamento da memória, através da doutrina a gente consegue compreender, né, essa bagagem toda que a gente já traz, né? E quem nós somos hoje, né? Para onde nós estamos caminhando. Dá para a gente se conhecer melhor, porque a gente pensa assim, quem eu sou, né? Esse conjunto de pensamentos, sentimentos, né? Que atrai a minha realidade, né? A gente atrai aquilo que a gente emana, então a gente vai se conhecendo, vai tendo até assim talvez um resquício do que se passou, de como eu estou, né, hoje, e para onde eu estou indo e o que eu estou fazendo para trilhar esse caminho. Acho que é isso. Gostaria de ouvi-los também. Eduardo? Eu acho que, assim, ó, você capturou, né, o objetivo desse parágrafo, porque ele está tentando ser didático, descrevendo a mente. É evidente que digamos, ele faz isso por didática, né? Porque a mente não tem locais, né, geográficos. Mas aí ele chama, né, as várias áreas da mente como departamentos. E, de certa forma, né, assim, você capturou, acho que bem, e pode ser que eu me repita ao falar sobre os departamentos que ele descreve aqui. O desejo são as nossas metas, né? Então, tudo que diz respeito aos nossos objetivos da própria vida estão dentro desse departamento do desejo. E é evidente, né? Assim, na medida que você escolhe as suas metas, isso pode e deve ser um estímulo ao trabalho. O outro departamento, a inteligência, que de fato, né, assim, também
como a memória que vai vir depois, ele diz respeito às conquistas do seu passado, os patrimônios aí da evolução, da cultura, mas você, através da inteligência, consegue processar, em função das suas experiências passadas, mais e melhor o conteúdo que te chega e o conteúdo que você dispõe, né? Então, é por isso que ele coloca bastante propriamente, né? Dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Porque você, através desse departamento, você adquire, sim, mais cultura e você nasce com um hardware que depende das suas ações passadas, com uma capacidade de processamento. É o seu patrimônio. Mas você, com esse departamento, você consegue ir adiante, né? Você pode dilatar esses patrimônios. A imaginação, evidentemente, está ligada às criações, né? E ele chama aí, né, a riqueza do ideal e da sensibilidade. Mas ele sempre vai ser ligado à criatividade e à sensibilidade. E a memória, né, assim, que aí sim, né, é o departamento que registra a sua carga de experiência anterior. E ele não fala, né, assim, mas a mente também tem outros departamentos, né? O departamento que vai coordenar a própria ligação com o corpo, o departamento que vai coordenar a própria mediunidade, né, que está ligada à mente. A gente sabe, conhece o mecanismo da mediunidade, mas ela passa pela mente, é coordenada pela mente. Então, ele fala de alguns departamentos, mas ele, evidentemente, né, assim, como o capítulo é a vontade, o próximo departamento é a vontade. Mas ainda há outros, né, assim, que ao longo do estudo do livro nós vamos ver. Eu achei interessante que mesmo falando de departamentos e não deixando outros departamentos, como você acabou de dizer, Eduardo, é evidente, né? Nomeando outros departamentos, fica muito claro a gente perceber que para o bom funcionamento, para fluir bem, né, os investimentos da nossa alma, assim por dizer, você precisa que cada departamento esteja executando bem, né, a sua função. Precisamos desejar, mas de forma inteligente, para que com a ajuda da nossa imaginação, do nosso sentimento, da nossa sensibilidade, a gente consiga uma fluidez saudável na nossa vida, né? Quando eu li pela primeira vez, ficou claro que para a gente ter uma vida plenamente saudável, seja ela orgânica ou psiquicamente, cada departamento tem que estar executando o seu papel muito bem, né? Com clareza. Vai falar da coordenação da vontade proximamente. Então, acho que vai ficar mais claro, eu acho. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores de ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois laboriosa e multimilenária, viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Bom, aí o que eu entendo assim, que acima de todos eles está aquele departamento da vontade, né? Que tudo que a gente vai exercer, primeiro tem que sentir aquela vontade, né? De fazer alguma coisa, de tentar colaborar para a gente poder conseguir ser melhor a cada dia,
E o desejo, ele vem para poder a gente conseguir alcançar todos aqueles outros departamentos, né? A vontade de exercer aquilo que vem na nossa imaginação, né? Da inteligência, do estudo, a vontade do estudo, do desejo de se melhorar moralmente, de praticar caridade, de estar cada dia com aquela vontade de viver, de subir mais um degrauzinho ali, né? Bom, entendi mais ou menos assim. O que vocês acham? Que eu vejo, né? Eu acho que tem 2 pontos assim bastante relevantes dentro desse conjunto de parágrafos, que é a seguinte. Primeiro, engraçadamente, né, o último parágrafo, que é nós todos, né, como essência divina, nós transitamos durante longas eras, né? Nós estagiamos na condição de seres vivos, passando pelos diversos reinos. E nesses reinos, evidentemente, nós éramos dominados pelo instinto. Na medida que nós fomos acumulando as multimilenárias experiências, as experiências das eras, pouco a pouco nós nos transformamos e conquistamos a razão, né? Não é uma transformação súbita, é uma conquista das eras, eu repito. Mas junto à conquista da razão, aí ele coloca, né, a divina providência nos concede a vontade como algo ligada à razão, né? Quando nós passamos a condição de ter livre-arbítrio, de ter capacidade de decidir para a esquerda ou para a direita, entre o bem e o mal, né? Que é a razão que nos dá o livre-arbítrio. Junto com ela, a vontade. Esse é o último parágrafo. Agora, é notável, né? Assim, ele coloca a vontade como a gerência dos vários departamentos da mente. E é sobre isso assim, que eu queria elaborar um pouco mais. Que quando nós debatemos, né, com vários de vocês no curso de passes, o que os espíritos nos esclarecem é que, de uma certa forma, obviamente eu li o texto antes, né, então eu sei o que está vindo aí. Mas, me aproveitando de eu saber o que está vindo, assim, quando você vai transmitir o passe, essencialmente, nós falamos de 2 mecanismos que talvez vocês se recordem. Um deles é assim, você precisa ter uma capacidade amorosa, assim, de interessar-se pelo bem-estar do paciente, né? A pessoa que está à sua frente. Essa capacidade, ela dá a qualidade dos fluidos que você vai lançar. Porém, o vigor, o jato que você pode lançar, o jato fluídico, que você pode lançar na direção do paciente, a força desse jato depende da vontade. Então, assim, você precisa ter a qualidade, né? A sua capacidade de amar dita essa qualidade. Então, a pessoa que muito ama, ela consegue dar muito boa qualidade aos fluidos que ela vai lançar.
mas é a vontade, né? É a vontade de ser útil, a vontade de fazer o bem à pessoa que está à sua frente é que vai ditar a força do jato fluídico. Então, certamente, né? A vontade é o gabinete que dirige as várias províncias, os vários departamentos da mente. Mas ela também, né, assim, ela dá vigor a esses vários departamentos. Por exemplo, eu vou roubar uma frase sua, Mísia. Você falou assim, através da vontade, você vai pouco a pouco evoluindo. É verdade, né? Você precisa da vontade. É que muitos de nós, né, assim, temos a vontade tão fraca que a gente deixa para amanhã. Não é brincadeira, né? Assim, você reconhece, digamos, os maus hábitos, né, ou os vícios, a condição egoísta, mas a vontade ainda não é firme o suficiente para te dirigir no rumo da ascensão que você mencionou. Então, a vontade é importante toda a vida, né? Assim, porque é com ela, né, que você vai adquirir vigor, né? É fácil ter essa grande força de vontade? Não, ela também é conquista do tempo. Ela é conquista das várias encarnações, né? Mas nós precisamos dela para a superação aí das, das várias questões que ainda nos martirizam. É preciso, sim, força de vontade para querer superar os problemas que nós nos criamos. E também, né, com essa força de vontade, eu fortaleço os diferentes departamentos. Por exemplo, você estudar continuamente precisa de vontade? Precisa. Você, de vez em quando, vai ter que parar e ficar pensando sobre os benefícios do estudo, para que você fortaleça a sua vontade para continuar estudando. Caso contrário, você desiste, deixa para amanhã, né? Que nunca chega. É sempre amanhã. Então, é preciso, sim, que a gente se agigante aí na vontade. Eu acho que era isso que eu queria comentar, Ana, e outros, se quiserem comentar. Du, é importante também a gente ter o autoconhecimento para conseguir o controle sobre a vontade. Não sei se a palavra é controle, mas assim, porque assim, nesse parágrafo que a gente está lendo agora, começa falando, né? Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Então, acima de todos eles. E aí, eu estava ouvindo você falar e meditando aqui, e pensei o seguinte: a gente tem que ser forte também, às vezes, para lutar contra uma vontade que não nos vai levar a lugar nenhum, né? Porque como a vontade, ela movimenta tudo, né? Ela é o impulsionador. Se a gente não tiver um conhecimento bom de si, a gente pode se deixar levar por uma vontade que não é tão útil assim, não é? Ana, nota a frase que você usou. Deixar-se levar por uma vontade. Mas é exatamente isso que é o contrário da vontade. Porque, assim, deixar-se levar é enfraquecimento. A vontade é justamente o que te permite conduzir o seu próprio destino. Então, o autoconhecimento ele é necessário para que você
conheça assim, que rumos que você precisa imprimir. Mas a vontade, ela vai ditar a velocidade com que você vai caminhar. Então, assim, o autoconhecimento vai permitir que você saiba exatamente onde se encontra, a bússola, mas é através da vontade que você vai caminhar. Fala, Lourenço. Então, a minha dúvida, e não é de agora, é de sempre, né? Eu sempre tive essa dúvida, assim, entre a diferença entre a vontade e o desejo, porque tem horas que me parece que são a mesma coisa, sei lá. Mas aí a Ana falou agora uma coisa que me deixou pensando. Não seria, então, isso que ela se referiu como vontade? Ela não estaria, talvez inconscientemente, falando do desejo, na verdade? E daí a vontade é que controlaria esse desejo? Não seria isso? Então, assim, ó, o desejo... Vamos só dar uma relida breve, né? Onde operam os propósitos e as aspirações, né? Então, o desejo são as metas. Onde você quer chegar, né? De certa forma, ele também, na palavra da Ana, está ligado ao autoconhecimento. Por quê? Porque você precisa se conhecer para elaborar para você mesmo metas importantes para a vida. Deixa eu falar um pouquinho mais. Assim, ó, ganhar dinheiro é importante? Sim. Isso é uma pergunta, se não perceberam. Sim, é importante. É importante. Eu diria mais, né? É necessário. É necessário. Mas não pode ser o objetivo único da vida, porque isso traduz a materialidade e você vai se surpreender quando chegar ao fim da vida, porque o fim da vida física vai acontecer. Então, o desejo são as metas. A vontade é a força com que você caminha no rumo das suas metas. Faz sentido isso? E sim, você, na sua pergunta, né, assim, ó, eu preciso elaborar um pouquinho sobre o que a Ana falou, que nós todos trouxemos hábitos do nosso passado. Trouxemos hábitos, às vezes, bastante escuros, bastante obscuros e escuros. Então, assim, se você não fizer nada, você se condena a repetir os hábitos. Então, entra em jogo uma geometria do destino, porque você vai ser convidado a repensar os hábitos por problemas que aparecem, por pessoas que vão comparecer ao palco da sua existência e você terá que repensar seus hábitos. Se você não fizer nada, eu vou usar a mesma frase da Ana. Eu me deixo levar, não é por uma vontade, é pelo hábito de antes. É pelo hábito, né? Então, a vontade, ela me permite romper com os hábitos de antes. Desde que, esclarecido, talvez aí pelo autoconhecimento, eu saiba onde eu quero chegar, onde eu preciso chegar. Então, quanto mais você medita sobre a necessidade da nova meta, mais força você tem para caminhar no sentido de alcançar essa meta. Então, o desejo e a vontade são as mesmas coisas? Eu acho que não. Assim, me desculpem, né? Em português elas não são as mesmas coisas. E assim, no sentido da descrição da mente,
que Emmanuel está aqui propondo, né? Aí fica eu peço desculpas, né? Assim, eu honestamente, né? Eu não me julgo o dono da verdade. Então, eu estou estudando com vocês. Mas, a meu ver, é esse o sentido, né? Assim, que ele está dando aí, como eu disse aquela hora, né? Assim, há um mapeamento da mente. Tudo bem? Ótimo, Du. Perfeito. Obrigada. Du, Sim. Du, Oi. então, não seria mais ou menos assim. Eu tenho desejo de ganhar dinheiro. Eu não tenho a vontade de trabalhar para que... Estão me ouvindo? Eu estou. Nós estamos, Cintia. Sim, dona Vicente. Estamos. Então, não seria mais ou menos assim? Eu tenho desejo de ter o dinheiro, de ganhar o dinheiro, mas eu não tenho vontade de trabalho para que eu possa adquirir esse dinheiro dignamente. Não seria mais ou menos a diferença? Eu tenho desejo, mas eu não tenho vontade de trabalhar. Você pegou um exemplo muito bom, é isso mesmo, né? Porque o desejo é a meta. É parecido com a brincadeira que eu fiz, né? Assim, ganhar dinheiro é importante? É importante. Ele só não pode ser o único objetivo. Agora, se você não tiver vontade, você pode até querer enganar alguém para ganhar dinheiro. Né? É um meio. Ele só é discutível, mas é um meio. Mas até esse meio, para você executar, precisa de vontade. Precisa. Né? E assim, você vai operar tanto com tanta força quanto maior for sua vontade. Faz sentido? Faz. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Ela é a verdade, a vontade, né? Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela, a vontade, certo? É o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Não, sobre eletricidade dinâmica, não consigo comentar. Opa, eu estava aqui em mudo. Vanessa, passa o próximo bloquinho, leia o próximo bloquinho e comente o todo, por favor. Tá. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da força que servem à romagem do espírito para metas supremas, traçadas pelo plano divino. Bom, aí melhora um pouco, né? Aí agora pensando no nós enquanto encarnados, né? No que criamos em torno de nós com o nosso pensamento, que é derivado da nossa vontade, nós vamos assimilar ou desassimilar, né? Atrair ou repelir o que nós sintonizamos. Então, é o que a gente vem conversando há algum tempo já no MEP, né? Eu vou criar para a minha vida, para o meu futuro, aquilo que eu penso.
no caso aqui, aquilo que é motivado pela minha vontade. Pensando que esse livro é como se uma cartilha, né, para nossa boa vida nesta existência, quanto mais coisas boas eu criar, quanto mais eu pensar no quanto eu quero evoluir, mais eu vou criar a partir da minha vontade, amor, caridade, e vou assimilar esse mesmo tipo de afinidades. Eu vou criar em torno de mim um campo gravitacional que vai propiciar para o meu organismo uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Acredito que é isso. Seria bom, né, que os outros companheiros pudessem comentar, porque assim, eu sempre vou querer comentar, não tem jeito. Mas assim, empobrece, né? Assim, se eu logo comentar, sim, mas eu posso comentar sempre, né? Assim, eu vou comentar. Ô, Eduardo, só lembrei do exemplo que você deu antes do passe, né? Realmente está ligado. Nesse trecho. Sem dúvida. Então, assim, ó, talvez eu também comece pelo parágrafo de baixo para depois voltar e fazer certas lembranças para vocês. Ou melhor, primeiro, né, a palavra leme, né, que está aí, né? Então, o leme, né, tanto no avião quanto no barco, é o que dá a direção, né? O leme dá a direção, tudo bem? Então, o remo, ele dá força, mas quem dá a direção é o leme. Então, assim, ó, nós temos à nossa disposição, eu vou dizer assim, um arsenal de forças. E eles podem ser utilizados de acordo com a nossa vontade. Talvez, né, eu vou fazer uma lembrança para vocês. O Joana de Ângeles, através do Divaldo, e o Divaldo se encarregou de repetir, ele fala sobre a disciplina dos pensamentos, né? E eu já repeti aqui e ali, né? Assim, como é que você consegue a disciplina dos pensamentos? Eu vou repetir, correndo um risco aí, né? Que é assim, ó. Eu não sei lá em Paraibuna, mas em São José o pessoal tem maus pensamentos de vez em quando. Então, quando ocorre a você um mau pensamento, né, o que Joana esclarece para nós é assim, ó, você tem que dizer a ele, agora não. Porque, assim, ó, esse pensamento, muita gente pensa que é uma inteligência alheia a você, em geral não é, em geral é você mesmo. É a bagagem anterior sua, que teima em comparecer à mente consciente. Então, ele vem à sua mente e você diz, agora não. Mas porque é uma bagagem sua, ele volta. Você repete, agora não. Repete mentalmente, porque se você fizer isso em voz alta, te prendem no sanatório. Então, ele volta, porque é seu, mais uma vez, você diz, agora não. Lentamente, você consegue dominar esses maus pensamentos, né? E, assim, eu estou dizendo, talvez vocês percebam, por experiência própria. Então, assim, ó, de vez em quando, ele acorre à sua mente e você diz,
agora não, eu esqueci. E substitui por outro pensamento, uma atividade no bem, uma boa leitura, uma prece. Então, você substitui o mau pensamento que estava teimando em comparecer ao palco da mente ativa, ao palco da consciência, e você deixa para lá o mau pensamento. Então, assim, ó, que força é essa que te dá essa direção de você querer dominar o mau pensamento? É a vontade. Porque ela, assim, ela te traz um benefício no seu processo, aí eu vou repetir, né? De atingimento das metas supremas traçadas pelo plano divino, né? Então, assim, você se liberta dos maus pensamentos e evolui. Você consegue isso com a força da vontade. Agora, os pensamentos que você cultiva, eles criam, sim, né, a capacidade de atração e de afinidade. Aí, ligado aí, né, ao comentário de Luciana na primeira leitura que ela fez. Você pensa o bem, atrai o bem. Mas não é só isso. Né? Assim, mesmo que você pense o bem, pode acontecer de inteligências queiram te prejudicar? Pode. Só que quando isso acontece, porque você cultiva o bem, você desassimila. Assim como você assimila as boas energias se você cultiva o bem, né? As boas energias que são oriundas de outras fontes também ligadas ao bem. Então, através desse processo, você vai evoluindo, né? Usando a força da vontade. Agora, assim, falando aí um pouquinho, né, assim, da eletricidade, magnetismo e pensamento, a eletricidade ela vai se manifestar quando você tem fluxo de elétrons. Tudo bem? Quando você passa de um polo para outro, né, cargas elétricas. Então, de fato, a eletricidade é energia dinâmica. Agora, existem duas questões, né, que, sem querer elaborar, né, em termos de física, o ímã, ele produz, o ímã produz em torno dele um campo. Vocês provavelmente sabem que o campo de forças, né, que o ímã gera é um campo magnético. Mas ele é estático, né? A menos que você... o campo é estático, né? A menos que você, por conta própria, faça ele se movimentar. Mas o campo gerado pelo ímã é estático. O pensamento, usando a expressão exata de André Luiz, é uma onda mento-eletromagnética. Então, assim, ó, quando você pensa, você vibra. E, de fato, né, assim, o seu pensamento, ele é captado por sensores, né? Vocês certamente sabem, né, assim, que você pode colocar sensores na cabeça, no corpo. Isso pode gerar um eletroencefalograma, né? E aquelas ondinhas que aparecem lá são oriundas de pensamentos, né? De energia que fluem através dos diferentes neurônios que te servem. Agora, como ele é energia, como ele é fluxo,
né, de energia oriundo da mente, a expressão de André Luiz é absolutamente própria, né, que é uma onda mento-eletromagnética. Quer dizer, o pensamento é onda, e ele é uma energia em movimento. E gera, né, gera magnetismo, gera fluxo. Então, assim, eu sei que esses termos, né, assim, não são cotidianos e, às vezes, eles provocam alguma dificuldade no entendimento, né? Mas é relativamente simples, né, o que a gente está dizendo. É que, oriundo da mente, ele gera, né, assim, um fluxo eletromagnético cujo centro é você, cujo fulcro é você. Tudo bem? Esse pode gerar bastante dúvida. Oi. Sim. Então, pode falar. Você deu o exemplo do passe, né? Essa nossa vontade, ela, assim, sendo educada, maior seria esse jato que você lança sobre, assim, energias, o magnetismo que você lança esse jato de energia para o paciente. Não seria assim? Mas é exatamente isso, né? Assim, a vontade, ela dita a força com que esse jato sai do passista no rumo do paciente, né? E porque ele gera uma influência, né? Ele então, nós vamos falar que ele é uma... tá dando eco aí. Ele é fluxo magnético, né? Então, assim, que a pessoa recebe uma influência do passista e, se ele aceita a influência, ele melhora. Tudo bem? Tudo bem. Podemos ir para frente? Vamos lá. Eu só gostaria de falar uma coisa aqui, sobre metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, aí, como que ficaria? Porque eu entendo assim que essas metas supremas, né, traçadas pelo plano divino, seria, sei lá, tipo assim, infinitas possibilidades, né? Agora, quando se trata ali já da assimilação ou desassimilação, aí é onde entraria talvez o livre-arbítrio, é isso? Não. Pode interferir, então, nessa meta final? Não. Obrigado pela pergunta, Lourenço, porque quem pergunta quer saber. As metas supremas do plano divino para todos nós é o nosso alcançar do estágio de espíritos puros. Então, assim, através dos diferentes caminhos que nós elegemos, nós, pouco a pouco, nos libertamos do cascalho do nosso passado, do cascalho negativo do nosso passado, e vamos nos tornando verdadeiros diamantes, espíritos superiores que, por fim, vão ser espíritos puros. Essas são as metas supremas. A assimilação e desassimilação é exatamente, né, assim, Luciana comentou, e aqui eu comentei novamente, que assim, através do pensamento, da mente, eu posso assimilar os fluidos de outros ou desassimilar. Assim, você pensa o bem. Alguém tem um problema qualquer com você e te lança um pensamento de ódio, digamos. Você assimila esse pensamento? Não, você desassimila. Ele pode até te alcançar e você rejeita.
Então, é disso, né, assim, que ele está falando, né, assim, é sobre as forças da atmosfera psíquica, que é, obviamente, ligada ao seu pensamento. Então, você assimila e desassimila as influências que estão em torno de você. Nesse processo, você lentamente vai evoluindo, que é a meta suprema que ele está se referindo. Ah, tá, ok. Agora que eu entendi direito essa questão da desassimilação, eu pensava que era uma escolha, então, na verdade, não é bem isso, né? Tá bom, eu entendi agora. Obrigado. Ana, vamos lá? Vamos lá? Eu vou terminar de ler esse trecho porque eu penso que o exemplo que a dona Vicentina deu é perfeito, né? Aqui nesse trechinho final. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da nossa máquina. E ela lembrou de uma coisa assim que é ótimo, né? Eu desejo êxito financeiro, né? Eu quero ganhar dinheiro, mas eu vou em busca, né? Eu me movimento para isso. A minha vontade faz com que eu vá atrás, com que eu me instrua mais, com que eu entenda melhor a situação, que eu busque, né, essa melhora. Ou não, ou a minha vontade é como o Eduardo comentou, né, que é tão pouquinho, é tão baixinho que deixa para depois, que deixa para amanhã. Então é o poderoso botão que movimenta tudo. E aí me vem não é uma dúvida, mas é assim, a minha vontade, ela pode trabalhar, vai ficar confuso isso, mas vamos lá. Pode trabalhar o meu desejo de melhorar, de seguir a caminho da luz, digamos assim, junto com a minha vontade. Pode trabalhar isso em mim? É assim, eu quero muito, mas eu acabo ficando sempre deixando para depois. Então, eu pensar agora não, né? Eu colocar, eu quero, eu vou conseguir, pode ajudar a minha vontade a ser mais dinâmica? Ficou claro? Acho que não, né? Ficou, Ana. Não, tá claro. É assim, ó. A resposta é sim, né? Porque é assim, ó. A meta está ligada à direção. Eu quero evoluir, por exemplo. A vontade diz respeito a velocidade que você vai imprimir aos seus passos no processo de crescimento. Aí é assim, ó, quando você pensa que você, andando devagarzinho, você adia o seu encontro com a própria felicidade, isso te dá força para que você se movimente mais rápido. Então, é assim, ó, a vontade, ela é estática? Não. Não é assim, eu posso, através do processo da meditação, crescer em força de vontade, sem dúvida. Na medida que você conclui que é preciso, sim, andar mais rápido. Sim. Tá bom, obrigada. Ângela. Oi, Ângela. Então, porque eu queria, eu ainda fiquei com essa questão que você colocou aí, né? Eu fiquei pensando assim, porque, por exemplo, né? No caso, a vontade, ela é uma força neutra, né? Isso ou não? Porque, assim, se a gente considerar a vontade como uma força interior, aí como você colocou, né? Por exemplo, a pessoa que tenha
sei lá, que tenha, assim, tenha um propósito, mas não tem aquela vontade, né? Toda essa força interior de buscar atingir aquele propósito, né? Aquela meta. Aí a minha questão seria assim no sentido de qual seria então eu poderia lançar mão de algum recurso para potencializar essa vontade, né? Essa força. Qual seria o ponto principal aí, né? O ponto-chave assim, de buscar realmente potencializar essa força interior, né? Porque muitas vezes você tem aquela meta, mas como você mesmo colocou, né? Ou deixa para depois e vai adiando, né? Então, assim, a gente, à medida que a gente tem o conhecimento, né? E sabe que deixar para depois também vai retardando a sua condição, né, de melhorar, de evoluir, mas mesmo assim a gente se depara, né, com situações que a gente pensa uma coisa, quer, mas parece que aquela força não é tão, né, assim, não tem todo esse impulso que deveria ter realmente para conseguir, né, para atingir essa meta. E aí eu fiquei pensando qual seria, né, como a gente pensar, né, ou trabalhar isso aí para que essa vontade se fortaleça. Então, foi pensando mais ou menos nisso, só que na verdade eu pensei já no meio, né? Foi o que me motivou a colocar essa dúvida. Porque assim, ó, eu penso, Ângela, que com base na meditação otimista, a gente consiga alterar essa vontade para mais, assim, para melhor. Como assim, né? Eu penso, eu crio, né? Quando a gente quer muito uma coisa e coloca como meta, o universo conspira a nosso favor, porque a gente pensa muito naquilo, né? A gente almeja muito e acaba criando possibilidades para que aquilo aconteça. Então, eu penso que a meditação otimista, que é o quê? Primeiro, o que eu quero, né? Para que eu vou me movimentar? Qual é a minha meta? Depois dela estabelecida, é o pensar que eu vou conseguir. Como eu vou fazer para conseguir? O que precisa de esforço próprio para que isso seja alcançado? E eu acredito que quanto mais a gente pensa bem, né? Pensa no bem, mais a gente consegue atuar nele. Então, quanto mais a gente pensa que a gente vai conseguir, a gente vai conseguindo ver meios para que aquilo aconteça. É no que eu acredito. Diga, Du, você ia falar alguma coisa e eu acabei interrompendo, desculpa. Eu ia. Eu acho que assim, a Ângela foi bastante feliz, né? Assim, a vontade, ela é força neutra. No sentido, eu posso ter uma vontade de fazer o mal ou de fazer o bem. É vontade também. Né? Assim, ambas vão significar a energia em movimento e a vontade. Então, aí, assim, dado isso, acho que aí você foi feliz, Ana. Que é assim, ó, a grande questão está em escolher as metas corretas ou escolher corretamente os destinos que eu quero alcançar. Então, assim, ó, assim, por exemplo, né, eu tenho que me perguntar constantemente, eu quero ser feliz, eu quero alcançar a felicidade, eu estou disposto a me sacrificar para alcançar a felicidade. E, assim, de vez em quando eu tenho que voltar nesse pensamento e me responder. Porque, na medida que eu me fortaleço na busca, é porque a sua vontade está se fortalecendo.
a meta significa direção. Então, você precisa escolher boas metas. A força com que você caminha no rumo da meta é derivada da vontade. Então, Du, posso falar um pouquinho? Bom, se as pessoas permitirem. Pode? Claro. Alguém me permite? Sim. Então, eu tenho o desejo de ser feliz. É uma meta que todos nós desejamos. Mas que para eu alcançar essa felicidade, eu não tenho vontade de estudar, do trabalho, do amor ao próximo, certo? Então fica impossível se eu não usar essa vontade para a direção do bem, para a meta no bem. Não seria assim também? É isso, mas é assim, Vicentina. Assim, ó, o que a gente tentou construir aqui é que, assim, nós estamos dizendo, né? Nós queremos alcançar a felicidade. Mas eu tenho que me perguntar o que de fato me traz felicidade. Porque dependendo, assim, a meta que você coloque associa a felicidade, não vai te trazer. Então, é que você já chegou numa consequência, que é assim, ó, precisa estar ligado à ação no bem. Eu acho que está certo. Eu realmente acho que está certo. Só que, assim, são as buscas de cada um, né? Aí é que a gente tem que permitir que as pessoas meditem sobre isso. Que é assim, ó, fazer o bem faz bem. Você sente prazer em fazer o bem a outro. Então, assim, e isso a pessoa tem que concretizar dentro de si, para daí ela ter força nessa caminhada no rumo do bem. E isso traz felicidade. Ela é a felicidade estável, não depende do outro, depende só de você. Então, assim, esse é o pensamento assim, que a gente precisa conquistar, né? Isso está ligado, não sei se perceberam, ao rumo, à meta, ao desejo. A vontade, na medida que você medita sobre isso, ela pode ser fortalecida para que você caminhe mais rápido nesse rumo. Eu tenho que fortalecer essa vontade no desejo de avançar, né? Conhecendo e trabalhando. De outra maneira, eu não vou chegar muito longe. Edu, e você comentou, né, que dependendo do que a gente busque como felicidade, não vai me trazer felicidade nenhuma, né? Aí eu estava pensando aqui, antes a gente precisa realmente definir o que é felicidade e o que é prazer, né? Porque é comum, às vezes, confundir um momento de prazer com um momento de felicidade. Às vezes, o momento prazeroso vai nos causar, ao invés de felicidade, infelicidade, e não é pouco. Então, tem que ter essa diferenciação também, né? O que é felicidade para nós, né? Na nossa interpretação do eu quero, é felicidade ou é prazer? Então, Ana, deixa eu pegar esse raciocínio. O prazer da droga, por exemplo. E eu não preciso dizer, né? Existem drogas lícitas e ilícitas. Mas quando você pensa na lista de drogas aí, é assim, ó, você pode pensar, ela causa dependência. Dependendo da droga, o cigarro, por exemplo, causa problemas pulmonares, o álcool, problemas no fígado, ela diminui a sua vida aqui na Terra.
Isso é prazeroso? Eu até diria assim, deve ser, porque senão o pessoal não gastava dinheiro para consumir droga. Mas a gente sabe da consequência. Então, é assim, ó, eu preciso meditar nas consequências do que eu estou fazendo para eu poder julgar se a direção está correta. Então, o pensamento tem que vir antes, porque é a escolha das metas, quem estava falando. Se esse momento de prazer gera dependência, tem um problema aí. Então, assim, eu preciso me questionar, né? E assim, ó, fazer o bem é prazeroso, só que isso ele é permanente, porque você fica contente com você mesmo por ter feito o bem. Então, é esse pensamento que sustenta o trabalho no bem. Espero ter feito sentido. Todo sentido, sim. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle, que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Bom, eu vou comentar, mas eu gostaria que alguém mais comentasse também, pessoal. Vocês estão muito caladinhos. Acredito que esse trecho fala um pouco, assim, exatamente o que a gente está falando até agora, né, nos últimos comentários. Como o Eduardo colocou há pouco, a gente pode ter vontade de fazer coisas más, né? De cometer maldades. E fazer coisas boas. Então, vamos lá, vou ler novamente aqui. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que dirige. Então, assim, ó, de acordo com a capacidade de reflexão que é própria. Dulce, me socorre se eu tiver feito uma interpretação errada, mas eu penso que é assim, ó, como é a minha moral, né? Quais são as decisões que eu vou tomar de acordo com aquilo que eu vou executar? Eu penso que aquela vontade que eu trago é boa, mesmo que ela não seja. Eu acho que isso é o que diz, né? A reflexão do que lhe é próprio. O quanto eu já estou pensando e agindo com amor, com um olhar mais fraternal. Porque aí, realmente, eu posso ter vontade de fazer uma coisa má ou uma coisa boa. Na vontade temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, que, ao meu ver, é esse vai fazer o bem ou não, né? Vai ser uma coisa boa. Vai ser, assim, o prazer que vai me trazer infelicidade ou realmente o prazer que vai refletir a felicidade constante, como o Eduardo colocou, que é o fazer o bem, né? Estabelecendo causas que comandam o problema do destino. O que vai ser de mim amanhã está muito relacionado com o que eu faço hoje, né? Pensando na questão que a gente discute atualmente no curso, as obsessões, claro que hoje eu estou numa situação que ontem pode possivelmente ter sido contrário, mas o meu destino vai ser exatamente o que eu plantar hoje, né? As minhas ações de hoje refletirão no meu futuro, no meu destino, no amanhã. Eu interpretei assim. O que vocês Na acham? verdade, assim, a gente é consequência das escolhas bem dirigidas pela vontade no passado ou não, né?
Então, a gente é responsável pelo destino da gente, né? Destino, na verdade, não existe, é consequência. A frase é de Joana de Ângeles. Eu acredito. Nós, desculpa. Pode falar. Nós somos frutos das nossas ações transatas. Na verdade, a própria ação é resultado da vontade. Então, do mesmo jeito, né, o nosso futuro depende das nossas ações de hoje, como alguém falou aí. Ouvindo vocês, Dona Vicentina, o exemplo que ela deu, as colocações da Ângela, do Lourenço, tem uma historinha cotidiana, né, bem simples, mas que ela ilustra essa questão da vontade, da escolha, que é assim, o pai ia à padaria com o filho toda semana. E o padeiro não era lá muito educado, né? Era grosseiro. Mas o pai sempre o tratava muito bem. E o filho observando aquilo. Toda vez o pai, bom dia, tudo bem, muito obrigada, né? Mas o padeiro era grosseiro, respondia com grosseria, né? Então, um determinado dia, o filho pergunta para o pai, mas ele é tão grosso, né, com você, por que você o trata bem? Né? E o pai responde, porque não é ele que vai determinar como será o meu dia, não é ele que vai determinar o que eu vou fazer. Né? Eu escolho como será o meu dia. Né? É simples, mas se a gente ampliar isso para o nosso dia a dia, a gente passa por isso todos os dias, né? Por esses desafios dentro de casa, no trabalho, na rua, enfim. Então, nós estamos sempre sendo desafiados a fazer essas escolhas, né? E se a gente tem esse questionamento, né, acerca das metas que nós traçamos, se nós estamos alcançando essas metas, né, elas podem ser metas simples, mas elas também podem ser metas grandiosas, né? Elas podem ser metas curtas, mas podem ser metas de longo prazo. Eu estou seguindo, né, rumo a essas metas, e aí a gente vai observando, né, nesses questionamentos como eu estou aplicando essa vontade, né? Como eu estou fazendo as minhas escolhas. Então, esse pai, se ele tivesse entrado na vibração do padeiro, ele iria xingar, ele ia falar para o filho, você vê, filho, é assim mesmo, as pessoas são grossas, são mal educadas. Mas ele fez uma escolha, porque certamente ele tem um objetivo, uma meta, né? E ele aplicou a vontade dele em dia após dia, ser gentil, né? Ser educado. E nesse movimento, né, você vê, é um exemplo que ele transmite ao filho, a uma pessoa que certamente também vai interagir com outras e também vai ter que fazer escolhas, né? E observando aquela atitude do pai, muito provavelmente ele vai agir no bem. E é assim que a gente vai atraindo situações melhores, né? Pessoas melhores, e os desafios que acontecem naturalmente, eles vão se tornando assim mais significativos, né? Porque a gente tem uma tendência a falar assim, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Isso é injusto, né? Então, às vezes a gente fala, mas eu estou fazendo, eu estou lutando, eu tenho vontade de melhorar minha vida, mas será, né? Então, aí vem os questionamentos salutares, né? Tem que ser, não no sentido de nos diminuirmos, mas de compreender como nós somos vulneráveis, o outro também é vulnerável, e como eu escolho agir, me movimentar com essa situação.
É isso. Sem ela, sem a vontade, o desejo pode culpar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Quer dizer, é a vontade, né, que vai nos ditar, né, como disse no parágrafo anterior, as causas que determinam nossos destinos. O desejo que vai traduzir as metas, se ela não tiver o desejo não estiver corretamente direcionada, você pode ter séculos aí, encarnações no reparo das antigas faltas. A inteligência pode se ver presas, né, nas masmorras, né, enxovia significa masmorra, do crime. Assim, a inteligência sozinha, aí, né, copiando a palavra da Ângela, ela é neutra. Você pode direcionar para o bem e para o mal. Quem a direciona é a vontade. E a imaginação, né, assim, que pode também, né, criar esses monstros. A memória sempre vai ser resultado das suas atitudes. Então, é preciso, sim, né, o fortalecimento da vontade para que a gente possa fazer as escolhas no rumo certo que levem, né, ao nosso crescimento espiritual. Eu queria voltar no parágrafo anterior, né? O dínamo, né, é o gerador elétrico, só para a gente lembrar o que é um dínamo. E o cérebro aqui pode ser tanto o cérebro físico quanto o cérebro perispiritual, né? Então, na medida que a gente reflete as energias que a gente assimila e desassimila, e eu queria fazer uma pausa breve. A Luciana trouxe um exemplo, né, do pai e do padeiro. O que o pai fazia era desassimilar as energias que o convidavam ao desatino, mas ele rejeitava, né, porque são escolhas. Então, pela vontade, ele desassimilava uma influência que o padeiro trazia, né, e lançava de volta outra influência. Desse jeito, a gente vai construindo nossos destinos. Então, assim, só para a gente pensar, né, que o exemplo dela volta no slide anterior, falando sobre assimilação e desassimilação. É difícil a gente não reagir negativamente às influências negativas que a gente recebe, mas é preciso que a gente esteja educado para isso. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia institui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coeso na corrente do bem. Eu enfrento uma dificuldade, gente, porque eu estou no celular e o quadradinho que fica aqui como tela que está sendo apresentada da pessoa que está falando fica em cima do texto, aí fica difícil para ler. Então, vamos lá. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. O que eu entendo por isso? É que quando
eu tenho uma meta bem determinada, né? Eu não vou me abalar. É o que o Eduardo falou há pouco, né? É assim, mesmo que alguém mande um jardo negativo, eu vou repelir. Então, quando a minha meta é bem determinada e eu tô com uma vontade certa, né? Assim, não, a palavra não é certa, uma vontade bem pensada, com uma causa certa, eu não vou me abalar com esses, essas, esses pensamentos ruins, essas vibrações ruins que possam ser direcionadas a mim. Então, a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Se eu estou bem, eu vou me manter bem. A minha vontade vai ser capaz de repelir essas energias que possam chegar até mim, eu penso. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei irrevogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos, tá? Então, assim, eu ainda me sintonizo com muitas coisas que não dá para a gente considerar que coloque a bondade, né, acima de tudo. Mas a disciplina que a minha vontade direcionada para um motivo justo, certo, né? Para o meu. Me fugiu a palavra agora. Mas essa disciplina pode fazer com que eu raciocine e opte pela resposta certa para mim. Então, eu ainda assim vou continuar com o meu espírito em harmonia. Eu ainda assim vou continuar com a vontade direcionada para a minha felicidade. A felicidade no bem, né? Nas boas ações. Deixa eu ver se eu continuo aqui, peraí. Entendeu? Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, que de modo a mantê-los coeso e coerente no bem. É isso, né? Eu posso continuar, mesmo que chegue até mim uma vibração baixa, mesmo que eu temporariamente aceite aquilo e passe pela minha mente. Então, vamos pensar numa situação, o exemplo da dona Vicentina. Eu quero melhorar profissionalmente, mas eu não me mexo para isso. Então, vamos inverter. Eu quero melhorar profissionalmente e eu me empenho a aprender mais dentro da minha área. Então, eu estou determinada a fazer um outro curso, vamos colocar assim. Mesmo que em algum momento eu permita que chegue do meu eu velho, vamos colocar assim, um pensamento de, mas hoje eu não estou afim de ir, vou deixar para a semana que vem, começar esse curso a semana que vem. Eu posso, se for bem disciplinada, né? Eu posso voltar à minha estrutura e falar, não, vou manter a minha intenção, que era seguir adiante e conquistar o que realmente vai ser bom para mim. E continuar no pensamento fixo, no bem, no meu bem, na minha felicidade, enfim. Acredito, eu acho que é isso. Ana, Diga, vocês estão Vanessa. me ouvindo bem? Sim, sim. Eu pensei numa coisa aqui agora. De repente, assim, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Assim, de repente, quando a gente gosta muito de uma pessoa, supondo assim, e ela pede para a gente fazer algo que a gente não tem vontade de fazer.
Mas mesmo assim a gente cede por ter sintonia com essa pessoa, por gostar muito dela, não querer, de repente, contrariar. Será que não entra isso também nesse parágrafo? Nossa, Vanessa, interessante. Eu não tinha pensado por esse lado. Realmente. Eu acho que é diferente. O melhor exemplo é o exemplo da Luciana, que é assim, ó, eu queria inclusive falar sobre sintonia daí. Que é assim, ó, vocês se imaginem na posição do pai. Ele é maltratado, a pessoa é rude, grosseira, te trata mal. Qual é a reação natural? Assim, mas, assim, só os santos é que fazem como o pai da Luciana. A gente revida, né? A revida do mesmo tom ou pior. Isso é sintonia, Vanessa. É assim, ó, a sintonia é ter mesmos gostos. Estar no mesmo nível de vibração. Isso é sintonia. Então, é assim, ó, o natural em mim é reagir do mesmo modo ou pior. Mas há dentro de mim uma disciplina que fala o seguinte: reagir no mesmo tom que ele está te tratando é cair no patamar dele. Não vou permitir. Isso é disciplina. É assim, ó, você fica vermelho, tem vontade de bater em alguém, aperta a mão do filho, mas não reage. Porque assim, você decide, não vou permitir que ele me arraste para o mesmo nível. Isso é manter coesos os elementos dentro de si na corrente do bem. Então, é difícil, né? Assim, ó, você ser provocado, mas não reagir. Eventualmente se calar, mas não reagir no mesmo nível. Edu, mas aí agora eu fiquei, assim, pensando aqui. Nesse caso, no exemplo que a Lu deu, não dá para falar que o pai tem uma sintonia com o padeiro. Eu não estou dizendo o pai, Ana. É assim, ó, imagine cada um de vocês na situação do pai. É fácil não se sentir estimulado pela desarmonia da pessoa da padaria? Entendi. Então, é assim, ó, entrar em sintonia com aquela provocação, né? E isso você não consegue mudar. Isso que significa a palavra inderrogável. Inderrogável. Não consegue mudar, né? Mas, por disciplina, eu decido, não vou reagir. Você entrou em sintonia com a raiva do fulano, os maus modos, e a rudeza, e lá vai. Mas decide, eu não sou assim, eu sou melhor do que isso, eu não vou agir desse modo. Isso é disciplina. Isso é resultado da vontade trabalhada. No fundo, é a vontade disciplinada. Porque você quer sair daquela situação de sintonia. Licença, só gostaria de acrescentar assim, normalmente, numa situação como essa do padeiro, que não é meu pai, o pai do menino, mas assim, a gente sentiria raiva, né? Então, talvez a primeira reação ali é o sentir raiva. Aí a gente tem que buscar elementos para lidar com a situação. Então, aí eu vou ter que acionar justamente, né, é o tema do livro, né, Pensamento e Vida, o pensamento. Então, eu vou ter que elaborar isso que o Eduardo colocou agora. Eu tenho que decidir, eu tenho que fazer uma escolha.
Então, a resposta do pai foi essa, né? Assim, não é ele que vai decidir como será o meu dia, né? Eu escolho. Então, parece cruel, assim, é difícil, né, a gente fazer isso, porque o que nos domina é aquela emoção da raiva, né? Dá aquele sentimento de raiva, a gente quer revidar. E normalmente nós somos levados por essas emoções, né? E depois a gente se arrepende, porque, como o Eduardo falou, às vezes a gente faz até pior do que a pessoa fez com a gente. E em alguns casos a gente nem se reconhece. Mas, e nós fazemos isso com os nossos familiares, fazemos isso com as pessoas, e temos que, através dessa disciplina que ele coloca aqui, buscar os elementos que nos ajudam a pensar, né? E aí elaborar a nossa escolha. E isso, eu penso, assim, que vai se tornando o nosso movimento, né? Pessoal. A gente vai começando, ao invés de reagir, a refletir. Então, a gente faz aquilo, como o Eduardo falou, agora não. Então, aí eu tenho aqueles segundos de reflexão que me permitem elaborar uma escolha consciente, né? Porque aí a gente traz para consciência, porque se a gente reage, né, imediatamente, a gente fala e faz coisas inconscientes até, mas trazendo para a consciência a minha atitude, como eu quero reagir, como eu quero ser, né? Como uma meta, inclusive, então eu vou elaborar um pensamento, né? E uma reação. Então, ele escolheu não reagir. E com o tempo, eu penso que isso vai se tornando como um hábito, né? Então, a gente vai instalando um novo hábito, né? Uma nova maneira de ser e de reagir com esses acontecimentos da vida. Bacana é que isso se torna uma conquista, Luciano. Assim, sim, sim. Aquilo incorpora no seu modo de ser. Então, assim, ó, eu queria só elaborar um pouquinho com vocês todos, né? Que é assim, ó, se eu deixar a raiva me dominar, porque eu estava sintonizado com o padeiro da Luciana, na verdade, eu me provoco mal, porque eu me deixei agir com raiva. Então, eu tenho que decidir. Eu não quero agir com raiva, porque isso me faz mal, né? Não é o mal que me fazem, é que me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, tudo bem? Vou repetir, né? O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, eu tenho que decidir. Não vou agir sob o império da raiva. É uma decisão. E se por acaso você sentir que está com raiva, não é hora de agir. É a disciplina. Porque o normal é reagir, como disse a Luciana. Não vou reagir. Não sob o império da raiva. Vou pensar porque eu não quero me fazer mal. Mesmo, e é importante, né? Já debatemos isso nas quintas-feiras, estudando Joana. Não se trata de engolir sapos. Se trata de não aceitar sapos. Porque eu não vou agir sob o império da raiva. Esse é um sapo que eu vou deixar passar. Oi. Fala, Vicentina. Pode falar. Esse exemplo que a Luciana trouxe é muito maravilhoso, esse exemplo para todos nós, né? Que o que tinha já no sentimento desse pai era a felicidade dele e a felicidade do filho, né? Não só do filho, Vicentina, ele está influenciando. Olha só que beleza. Ele está influenciando a todos, inclusive o do padeiro. Então, mas naquele momento
E naquele tempo ali todos falam. O exemplo realmente é muito bom. O exemplo aí Me fala onde é que é esse padeiro, Luciano, para eu não ir lá, viu? Mas realmente o exemplo é muito educativo, muito pedagógico. Sim. Pessoal, mais algum comentário, alguma dúvida, alguma colocação? Tá joia. Du, você quer colocar mais alguma coisa? E, o estudo foi profícuo. E é importante, assim, como é que tão poucas palavras dão tantos pensamentos. Até domingo, se Deus quiser. Pessoal, alguém quer fazer a prece de encerramento do nosso estudo? Então, eu mesmo faço. Vamos então cerrar nossos olhos, dirigir nosso coração à espiritualidade amiga que nos acompanha, que está conosco nesse momento tão agradável de estudos e na certeza da companhia dos nossos amigos espirituais, nós nos dirigiremos ao nosso Mestre dos Mestres e a ele diremos: amigo, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos nesse estudo maravilhoso. Que possamos internalizar o conhecimento que nos foi permitido hoje, de maneira que possamos identificar onde a nossa vontade deve ser intensificada, que possamos, com as nossas atitudes, não apenas caminharmos para a nossa felicidade, mas que também possamos ser úteis aos nossos semelhantes, aos nossos amigos, a todos aqueles que, de alguma forma, estão em contato conosco. Que dessa maneira, mestre, possamos, a passos pequenos, caminhar sempre em rumo à verdadeira felicidade. Amigo, que nossa vibração, que se encontra tão serena, tão agradável, possa chegar a todos aqueles que nesse momento sofrem em um leito de hospital, ou por dores outras, por aflições psíquicas, espirituais, sentimentais. Que a nossa alegria, que a união desse grupo, que cada dia se fortalece mais, chegue até eles como uma gota de amor, acerenando o coração e propiciando o descanso. Mestre amigo, é com imensa felicidade que encerramos na noite de hoje mais esse estudo, seguindo na certeza de uma semana amparada pelos espíritos amigos que nos acompanham a todo momento. Esteja, Senhor, conosco em todos os dias de nossa existência. Que assim seja.